Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar num estudo que toca em uns pontos bem profundos, sabe? Sobre o fim dos tempos. Exato. Temas como a purificação da terra, né? Isso. E também aquela ideia da persistência de sistemas de rebelião, tipo o espírito de Babel, que continua aparecendo. E o desafio de equilibrar, né? A lealdade a Deus e ser um bom cidadão. Exatamente. O objetivo aqui é tentar tirar umas lições práticas pra gente, pro nosso dia a dia, né? Como definir prioridades e viver com fidelidade nesses tempos complexos. Vamos nessa? Vamos sim. Olha, o material começa com essa imagem forte da purificação final. Fala de um fogo que limpa tudo, sabe? Todo vestígio de pecado some, a terra é restaurada. Uma restauração completa. Completa. E a promessa é que nem as lembranças ruins do pecado vão ficar. Mas assim, tem uma exceção bem marcante nisso tudo. Ah, é aí que fica interessante? Imagino que você esteja falando das cicatrizes de Cristo, né? Justamente, o estudo até cita Ellen White, que destaca isso. As únicas marcas que vão permanecer são as da cruz. As marcas da crucificação. Isso. Mas o ponto-chave é como elas permanecem. Não como lembrança da dor, mas como um memorial eterno, sabe? Do preço altíssimo que foi pago pela redenção. Então, o que era símbolo de vergonha... Vira a maior honra dele. É uma inversão total, né? O poder de Deus se mostrando justamente naquilo que parecia a maior fraqueza. Um paradoxo incrível. Nossa, isso mexe com a gente. Porque se no fim tudo isso aqui, nossas conquistas, o status, tudo vira pó, como é que isso ajuda a gente a definir o que importa hoje? Pois é. O estudo aponta para a gente focar no eterno, né? Lembra de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 13? Falando sobre o fundamento. Exato. Construir sobre Cristo, usando materiais que aguentem o teste final, né? Nossas ações, prioridades. E olha que interessante, isso conecta direto com o segundo tema. Essa persistência do tal espírito de Babel. Ah, sim. O estudo vai lá em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 10. Aquela visão da besta que sobe do mar. Que não é um bicho literal, claro. Não. É um símbolo. Simboliza sistemas de poder, ao longo da história, que ficam repetindo o padrão de Babel. Orgulho, querer ser Deus, se opor a ele e, muitas vezes, perseguindo quem é fiel, né? Exatamente. E o estudo mostra como essa besta junta características de impérios antigos, que Daniel já tinha visto. Lembra de Daniel capítulo 7? Lembro. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Isso. E os valores, ou melhor, os antivalores, né? O materialismo exagerado, o legalismo que oprime, o humanismo que empurra Deus para fora. O desejo de dominar, misturar política e religião para controlar. Pois é. E a análise sugere que essas coisas não sumiram. Elas só mudam de roupa, digamos assim. Continuam presentes nos sistemas de poder de hoje. E como a gente identifica isso hoje? O que o material diz? Olha, a indicação é que esse espírito aparece sempre que alguma estrutura de poder, política, econômica, até religiosa, promove a ideia de que o ser humano se basta, que não precisa de Deus. Ou quando exige uma lealdade que só Deus merece, sabe? Ou usa a força para unir as pessoas contra os princípios divinos. Entendi. E isso nos joga direto na terceira questão, que é crucial. A do equilíbrio, né? Como a gente vive sendo fiel a Deus e, ao mesmo tempo, um cidadão aqui no mundo. A fonte lembra daquela frase de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E também a resposta dos apóstolos lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Exato. Mas e na prática? Onde que a gente traça essa linha? O estudo cita Romanos capítulo 13 sobre respeitar as autoridades. Como que concilia tudo isso? Então, a orientação que o estudo parece dar é assim. Primeiro, a gente reconhece que a autoridade civil tem um lugar, uma função dada por Deus para manter a ordem. Temos que ser bons cidadãos, respeitar leis, pagar impostos. Certo. A parte de César. Isso. Só que essa autoridade não é absoluta, tem limite. Quando uma lei ou ordem humana bate de frente com um mandamento claro de Deus, aí a nossa lealdade primeira é com Deus. A parte de Deus tem prioridade. Tem prioridade. Mas a questão é como a gente demonstra isso. O ideal é com respeito, tentando diálogo, de forma pacífica, mas firme nos princípios. É uma caminhada na corda bamba, né? Faz muito sentido. E aí a gente vê como os três pontos se conectam, né? A visão do fim,
Ajusta nosso foco, nossas prioridades. Uhum. Reconhecer esse padrão de Babel nos dá discernimento para entender as pressões do mundo, Exato. para não ser engolido. E entender essa dinâmica das lealdades nos dá um guia para agir no dia a dia, principalmente quando pinta um conflito ético. Perfeito. É sobre viver consciente, né? Como cidadãos de dois reinos ao mesmo tempo, o reino de Deus e o daqui, com sabedoria e fidelidade. E pra gente ir fechando, tem aquela imagem poderosa que o material traz de volta, as cicatrizes de Cristo. Elas não são só uma lembrança do que passou, de jeito nenhum. O estudo as coloca como um testemunho eterno, visível, do amor que se sacrificou e venceu. Venceu todo o sistema de orgulho e rebelião tipo Babel. A vitória pela entrega, não pela força. Isso, a marca dessa vitória. Símbolo máximo de amor que venceu tudo. Como isso pode fortalecer a nossa lealdade, a nossa coragem hoje? Para viver fielmente, mesmo com esse espírito de Babel soprando tão forte por aí. Fica a reflexão.